Já hemos estado escuchando hoy estivemos escutando hoje o que habló el reverendo falou o reverendo William Branham, lo que leímos y lo que tínhamos nos habló lido, lemos o que nos falou nuestro hermano William, nosso irmão William, Dr. William Soto o Santiago, doutor William Soto Santiago, que nos habló. que nos falou. Y qué bonito es uno Que bonito que é que a gente verlo en cumplimiento, ver o cumprimento. É bonito ver o cumprimento, porque escutávamos de todas esas profecías sobre todas essas profecias e promessas y lo leíamos por e tanto líamos tiempo, elas por tanto tempo, mas agora poder verlo vê-las sendo cumplido, ouvir e ver isso que sendo estamos cumprido e ver que estamos na etapa da palavra, de predicación, ver pregação y ver e ver y sentir cada uno e cada sentir parte de esa etapa, se sentir parte dessa etapa, porque no se queda solamente porque não con fica somente ou lo só que Dios está com haciendo. aquilo que Deus está fazendo. También usted como Também escogido, você como escolhido, como un actor, como um ator, tiene que colocarse en el tem lugar que se colocar no lugar de esa profecía dessa profecia, ou no mesmo lugar dessa E dizer, eu sou profecia, e um, dizer, eu sou faço parte del cumplimiento do de eso que fue cumprimento hablado. disso que foi falado. Porque Porque si hay predicación, se há pregação, se tiene que prega, haber alguien que escuche, tem que ter alguém que Tiene que escute haver esse ela, vaso. tem que ter esse vaso aí, que ya fue limpiado que já foi limpo para ser llenado, para ser Con preenchido la plenitud de Dios. com a plenitude de Deus. que eso fue lo que mandó Isso a foi Josué o que al Josué pueblo. mandou o povo, Fue lo que él habló allí, foi o que ele falou disso aí. Ou seja, que Ou viria seja, uma que etapa. vinha uma etapa, uma fase, en donde el pueblo onde o povo tenía que tinha verse que se ver en el espejo de la no palabra, espelho da palavra, empezar a quitar todas las começar a cosas tirar todas as coisas para poder cruzar el Jordán en o seco. Jordão em seco. Y miren, E empezamos olhem, nós começamos con el ABC. com o abecedário, o ABC. Pensábamos que estábamos listos. Pensávamos que estávamos prontos, preparados. E Não olhem, estávamos. não estávamos. No llegábamos Ou ni. como estávamos, nós não pisar na chegaríamos nem pisar na beirinha. Había que Tinha que llegar un tiempo en chegar donde num tempo onde venían a las millas, vinham vamos a as decir, con ese milhares, grupo assim, vamos grande dizer, aí com com esse Moisés. grupo grande aí com Moisés. Y cuando E Já estavam quando aí? já estavam aí, dieron un frenazo al deram uma pueblo, freada no povo, se llevan al libertador y levam ahora o qué hacemos. libertador. E agora o que nós fazemos? Y miren algo E olhem totalmente alguma distinto coisa como venía. totalmente diferente de como vinha andando. Santificação. Porque Porque te póngase a mirarse para atrás. ponha-se a olhar para trás, a você, olhe para Y trás. veníamos. E vinhamos. Acá usan esa palabra. no sé Aqui si usa es essa mala, palavra, en eu otro não sitio. sei se essa é uma palavra ruim em algum lugar. Algarete, que é sem rumo, direção, assim, meio... Pero aquí lo Aqui entendemos. nós entendemos essa palavra, as loucas, né? Andando assim, sem freio. Vínhamos Esa essa ocasión que el hermano essa Branham ocasião vio, em que o irmão Branham que a viu novia se que a noiva foi um pouco de passo. saiu um pouco do passo, do Tratou de compasso. decirle, pero Tentou não podia, falar estava com já ela, mas não arriba, já podia. na Ele já sexta estava dimensão. lá em cima, na sexta Pero la dimensão. novia, E a noiva, algunos que iban atrás alguns dicen que que iam por trás, estavam diz que fora de eles passo. estavam fora do passo, do compasso, do ritmo. não era Não era tempo para tempo de passo, para sair do era passo, tempo de do cumprimento compasso. Era o tempo do cumprimento da promessa de passar el Jordán en seco. o Jordão em seco. Por lo tanto, tuvo que parar en Portanto, seco. teve que parar aí Para passar em seco. para passar em seco. Uma parada em seco para E graças a cruzar Deus. em seco. E graças a Deus Que él que ele abrió ese tiempo abriu esse tempo aí, allí, en donde onde está está, já essa parte já de la está semana essa número parte 70 da semana número profecía de 70 Daniel, da profecia de Daniel, en el cumplimiento no de esa cumprimento parte, dessa parte, en donde onde todo eso se entrelaza tudo isso con se el pueblo entrelaça hebreo, com o povo hebreu y e esse pueblo, esse grupo povo, que él esse vino a grupo buscar. que ele veio buscar. Porque la iglesia, la Porque novia, a igreja noiva
Miren, Olhem, estaba lista, pero ela estava pronta, mas se necesitaba la fe de se rapto. precisava, era necessário a fé de rapto. Pero para la fe de rapto Mas para a fé de rapto, se necesitaba se precisava que houvesse esa preparación essa preparação acontecesse para que el pueblo para que o tuviera povo esa tivesse essa percepción percepção en ese momento para nesse captar. momento para captá-la. Como veníamos, não se captava. Como vínhamos, não como andávamos, não Aí se está. captava. Aí está Ese alón, essa puxada. porque miren, Porque olhem, el ángel es el que sabe o pescar. anjo é quem sabe pescar. O anjo que sabe quem sabe pescar. Hoje vai falar algo Hoje ia aí, se falar algo aí, porque tiene que ver con porque esa tem a ver pesca. com essa pesca. Siempre está el ángel Sempre ahí. está o anjo, sempre está aí. Pero notaron ustedes Mas vocês que en esa perceberam que nessa etapa já el ángel no estaba. o anjo já não estava? Estaba mostrando Estava mostrando para o irmão Branham o que estava acontecendo aí. Luego el ángel Depois o anjo desceu bajó con el hermano Branham com o ahí. irmão Branham aí. Pero todo eso tiene Mas que ver tudo con isso tem a ver com ese tercer alón, essa o jalón, terceira puxada ou puxo, el cual el hermano Branham o quería. qual o irmão Era los Branham 150 queria, que eram os pesos, 153 representados peixes nesse representados que nesse são os número, escolhidos. que são os escolhidos, de lo cual do qual deles ele estava ensinando ao irmão Branham no ministério, quarto ministério de Elias. lo cual cuando lo sube E arriba, depois, quando ele E vê que estava sobe falando lá com em uma cima, pessoa vê que mais ele estava falando com uma pessoa mais ustedes acima. creen que ele estava dizendo allí? O que é que vocês Ah, esse que acreditam estava que ele mais estava arriba. falando aí com esse que estava mais acima? Estava ensinando essa parte, essa última parte, que o irmão Branham depois não pôde falar dela, porque a primeira ele a mostrou, a segunda ele disse, a segunda. E aí foi um ralho, advertiram. Aquilo que eu te disse para não fazer, tu fizeste, o coloca mais acima e o vê falando com mais alguém. E estava falando tudo aquilo que ele tinha que fazer nessa terceira puxada. Já lhe tinha captado, chamado a atenção dele, já tinha feito essa puxada, porque essas três etapas se cumprem aqui também. Mas já quando ele está, tu já estás pronto para pescar. Segura bem o teu anzol ou a tua vara. Então tudo isso representa a espada, a palavra, o título de propriedade. E já ao ele conhecer a fórmula de pescar esses peixes grandes, automaticamente tudo que será falado e continuará se falando vai ser cumprida já, essa pesca já vai ser cumprida inteiramente, completamente neste tempo final. Portanto, é por isso esse silêncio. Lembre-se que ele continuou pescando enquanto o peixinho estava morto. E é essa pesca dos 153 peixes. Mas num certo momento, essa é a pesca dos 153 peixes, mas num certo momento todos estavam preparados, porque ele tinha falado, hoje vocês vão ver a glória de Deus. Olha como é a glória de Deus aí se manifestou num peixe, ressuscitando esse peixe. A mesma coisa que Jesus falou para Marta, eu não tenho te falado, não te disse que se creres verás a glória de Deus. Como a iria ver? Ressuscitando Lázaro. E por isso é que estão agora, os escolhidos estão agora, estão de prontidão, em alerta, para ver brevemente a glória de Deus no meio deles. Já foi falada a palavra. Portanto, continuamos nos alimentando e continuamos, mas de prontidão, em alerta. Alerta, porque a glória de Deus em alertas, porque a glória de Deus brevemente se manifestará numa escala bem maior ou maior. E à medida que vai se aproximando desse momento, desse tempo, mais e mais, a presença de Deus a vão sentir no meio de vocês e em vocês, porque as teofanias estão por vir, por chegar e colocar-se, meter-se dentro desse corpo. E já aí você vai ver o grande poder de Deus manifestado nos seus filhos. Nesses, como é que ele dizia? Ele falava nesses pequenos vasos. Enche, Senhor, uns quantos vasos. Onde estão os quantos vasos?
Aqui tem um. E na América Latina e no Caribe tem esses vasos. Vê? Hoje o irmão William disse uns que dá tristeza na gente, que combatam isso. Olha que claro. Ele falou hoje, ele já nos tinha falado isso. Ou seja, para uns ou uns, o vaso, o que vão fazer é emborcá-lo. E quando tu emborcas um vaso e vai enchê-lo, vai desparrama, derrama, não enche. Mas outros estão como essas gotinhas de água de orvalho. Vamos a pegar ela por aqui assim que não caia nenhuma. Vamos ficar pegando ela. Essa palavra caia nesta terra e que produza 100 por 1. Lembre-se que os 100 por 1 são os escolhidos. 60 são os 144 mil. Os 30 são as fátuas. Olha onde é que coloca esse grupo, o irmão Brana. Onde o irmão Brana nos coloca. Portanto, esse grupo de 100 por 1 não podia ser um de quase de 60, quase 100, não. Tem que ser a 100 por 1. Pois o que vai habitar em nós é a plenitude de Deus. Como é que vai ser a 60? Tem que ser a 100 por 1. É o que nós estamos recebendo. E por isso, por causa disso, estamos vendo, e por isso estamos vendo o cumprimento de tudo isso que já foi falado, profetizado, e vemos uma mensagem como a que nós escutamos hoje, e a pessoa se vê refletido aí, representado aí em tudo isso que ele falou. É motivo de alegria, de regozijo, de felicidade, de estar vivendo, palpando as promessas que já foram faladas. E toda essa etapa que ele esteve conosco, junto conosco, no tempo em que esteve acompanhando o povo e no meio do povo, foi tendo toda essa base, esse fundamento, todo esse fundamento base, a parte, o separado do fundamento que deixou o irmão Brana, tudo isso para que agora possamos ficar nessa plataforma, todo o povo de Deus se posicionar aí, poder desfrutar das bênçãos que ele falou para esse tempo e compreendê-las, entendê-las, compreendê-las. E como ele sempre nos tem falado, e hoje também, se não entendemos alguma coisa ou algo, não tem problema, pois entendemos mais adiante, se não, pois então no novo corpo. Mas isso não vai atrapalhar você, não vai te atrapalhar para receber a bênção de Deus. Olha como eu falava a Papito, a Julio Ángel, tudo foi falado tão claramente, tudo foi dito, como iria acontecer, como iria suceder, ocorrer, e mesmo assim, muitos não creem. E o que foi que eu te falei que era isso? Por causa do véu. Porque isso, todo o problema, as situações, para nós, não, para eles. Sempre foi esse freio, né? Essa barreira. Mas é formoso poder ter essa percepção profética e mirar, olhar mais além, como nós sempre falamos e falaremos. Olhar por trás do véu é algo que a pessoa pode falar assim, isso é algo, a pessoa fala assim, mas é algo maior do que você pode imaginar ou pensar, porque uns sim e outros não. Porque uma pessoa pode dizer, mas por que não entendem isso aqui? Porque eu sei que você, no coração, de coração, deseja as bênçãos para todos, como eu também desejo. E aqui nós não estamos procurando que ninguém fique, querendo que ninguém fique, porque o que nós desejamos é que entrem e que livrem-se. Se livrem disso que é forte que vai vir. E por isso que cada vez se fala um pouquinho mais e um pouquinho mais, porque não é uma questão, não é uma questão de meter medo, é uma realidade que depois, tal como ele falou aí, que disse para Moisés, faz um cântico, e no próprio cântico lhes dirás na cara deles, ou na sua cara, porque eles voltaram
novamente. Vejam, é a mesma palavra, é a própria palavra, é a mesma que lhes baterá de frente ou na testa deles e lhes falará o porquê então eles têm que passar pela tribulação. As coisas se falam como são, encararão a palavra e se falam claramente, mesmo que doa, mas é a pura verdade, é a mais pura verdade. Mas nós não desejamos que ninguém fique. Para mim, que sejam todos aqueles que tenham recebido a mensagem do irmão Branham e do irmão William, que entrem, todos entrem. Mas sabemos que tem uma eleição, tem uma predestinação e também tem uma escritura que também que eles têm que cumprir ou de cumprir. Como uma vez ele falou numa mensagem: tu vais continuar lutando por eles, por essas pessoas, ou tu queres fazer o trabalho deles? Não fiquem discutindo, nem fiquem debatendo. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. E voltamos e repetimos isso, cada vez repetimos isso. Não dê pé, não dê chance para ficar debatendo ou mão. Isso também você vai deixando, porque ainda continuam. E eu volto e repito isso, porque alguns estão me perguntando se tem que mandar algo para eles, resposta. Podem enviar toda a mensagem num pendrive para eles. Muito obrigado. Você diz muito obrigado. Foque-se na mensagem, na palavra, na arca, que não se desenfoque disso, não tire o foco disso. Lembre-se que qualquer coisa que você olhar, olha o que aconteceu com a esposa de Ló. Por olhar para trás, se transformou numa estátua de sal. Sempre enfoque-se adiante, olhando para frente, para a meta. Esqueça-se, cada qual vai responder individualmente, cada um. E o importante é que nós estamos no lugar correto, no tempo correto, ou certo, é o povo correto, é a mensagem correta, a mensagem certa, o povo certo, tudo correto. E já estamos entrando em uma etapa no programa divino, onde os ciclos sempre se repetem. Olhem esse ciclo de 11 anos, também no nosso tempo. Se repete, porque no 11, esse ciclo de 11 anos, ele esteve vivendo ciclos assim de 11 anos, me dizia, minha vida corre em ciclo de 11 anos. E se vocês também veem ou vê o 2002 mais 11 e mais 11, inclusive dos dois ciclos anteriores, se fizerem a conta disso, são 44. São ciclos de 11 anos. 2000 começa em 2002 e 11 2013, mais 11 2024. Vê? Todos esses ciclos se repetem. E meu desejo é que Deus cumpra antes. Tudo nesse ciclo, que Deus cumpra tudo nesse ciclo, porque também tem um ciclo de 7 anos. Olha, em 2017, 2019 e 5. São ciclos que se repetem. E sempre não falamos ou dizemos que não estamos em data, mas tem que estar vigiando isso, de alerta nisso, porque quando Deus trabalha com o povo hebreu, lida com o povo hebreu, aí já é diretamente com datas e anos. Quando vocês vejam algo acontecer em vídeo e depois, já isso deve ser um aviso muito importante no programa divino. O qual tudo isso já ele me tinha falado, faz isso assim, assim, assado. Aí estão as instruções. E depois, e a gente não sai dessas instruções,
E outros poderão dizer, mas que acabe logo e faça. Tem que ir no compasso. Uma pessoa não pode se adiantar, nem tampouco se atrasar. Olha o que eu falei hoje, não se adiante. Olha o que ele falou hoje, não se adiante. Porque este tempo é um tempo onde muitos poderiam se adiantar e tentar desviar o povo. Mas se a instrução era simples, conectem-se com a carpa, liguem-se com a carpa. É simples isso. Por que complicam isso? Por que complicar? Os próprios irmãos complicam isso. E eles têm que prestar contas depois por isso, pelo sangue deles. Complicam para os próprios irmãos. Vai estar na mão do pastor o sangue deles, por complicar. E não vai estar tudo isso no lugar onde tem que estar, que é no novo propiciatório. Portanto, toda essa trajetória será demandada tudo isso a ele. E vão passar, tanto as pessoas como o pastor, vão passar pela purificação, pela grande tribulação. Depois os veremos depois do milênio. Lá, se não cruzaram ali, e se saírem bem, pois terão vida eterna. Ezequiel ou Jeremias tem um lugar onde ele fala: eu demandarei o sangue das tuas mãos. Por isso nos selos, quando ele falava, qualquer um poderia dizer: irmão Branham, eu gostaria de ter um ministério, irmão Branham. Você não sabe o que você está pedindo. Porque o povo dependeria e depende daquilo que sai da boca desse instrumento. E o irmão Branham diz aí que ele demandaria, pediria o sangue, prestaria conta pelo sangue deles, sobre esse ministério, do sangue deles sobre esse ministério. Portanto, tem que ter um cuidado muito grande daquilo que se fala e daquilo que se semeia no coração dos escolhidos. E quanto mais de pessoas, e muito mais de pessoas que não estão escritas aí, e que o seu nome pode ser apagado. Porque então, ao semear outra semente, vai produzir, não era de amor divino, vai produzir a raiva e ódio. E ao produzir isso que está produzindo na pessoa, essa palavra que essa pessoa está falando, o que vai produzir é que o seu nome pode ou possa ser apagado. Pode ser apagado. O que é que produz um instrumento que Deus já tem ordenado por Deus? No coração e na alma, quando ele fala a palavra, vai produzir fé de rápido. Vê que tudo depende daquilo que é semeado. Mas se semeiam outra coisa, se produz outra coisa é produzida, e esse é um espírito que não é de Deus. E aí começam a chegar no limite de poder cruzar a linha. E o seu nome, sim, pode ser apagado, o seu nome. Não desejamos isso. Pelo contrário, o que desejamos é que, mesmo que estejam escritos aí, pois ajudá-los. E que seu nome não seja apagado. Essa história da vida do irmão Branham tem muito ensinamento, o qual esses 8 meses de Sharon representam a era oitava, a era da pedra angular, a era oitava. Vejam que é onde a igreja noiva será rejuvenescida, será transformada e outra parte de um outro ângulo já vão estar vendo no cumprimento, já no pleno cumprimento, porque vejam que nesse tempo Billy tinha 18 meses por esse tempo, nesse tempo, e Sharon já estava no paraíso. A ela foi criado para ela, essa teofania foi criada para ela. Vejam que o irmão Branham, consciente ou inconsciente, quando ele falou, olhem o que ele produziu. Que sua esposa voltasse. Por que tu me chamaste, Billy? Tem um clique aí, tem uma
uma coisa aí para que eles apareçam pela palavra falada. Um clique. Porque eles dizem, então tomaremos corpos e comeremos. Já estão desejosos por vir. Não é que estejam aborrecidos, nada, coisa nenhuma. Lá eles estão bem cômodos, não estão aborrecidos. Mas o maior, mais grandioso é estar aqui, muito mais quando sabem que vão receber um corpo eterno e glorificado, onde não haverá limite de nada. E muito mais ainda, muito mais formoso, poderão encontrar-se conosco e nunca mais nos separar. Por isso, a estadia que eles têm lá é um pouquinho de tempo, é só um pouco de tempo. Tem alguns que ainda vão, mande saudações para todos lá. Não queremos que ninguém se vá, mas que todos permaneçam aqui. Portanto, já mesmo que tenha um número, isso nós não podemos passar por cima da predestinação desse número, senão que isso acontecerá quando já ninguém mais for partir. Isso acontecerá. E depois disso, então, o juízo lá pode ser feito, se fazer. Enquanto esse número não estiver lá completo, e nem tampouco aqui, se cumpra essa etapa onde já termina o testemunho desses ministérios, onde já a besta, o falso profeta, o anticristo, o homem de pecado, já aperte mais nesse aperto, nessa perseguição contra a igreja, contra o instrumento. Então já essa etapa já se começam a cumprir, como ir até lá e fazer esse juízo lá para depois voltar, regressar à terra e estar aqui de 30 a 40 dias e já ir embora no rápido. E a pessoa diz assim, tudo isso rapidamente, mas são vários eventos, acontecimentos que acontecem no meio da igreja, os quais vão ir se dando a conhecer para que estejam olhando muito bem isso pelo e não percam de vista o verbo, essa mensagem, o verbo feito carne. Você lê ela agora e pode entender muitas coisas quando ele dizia, nunca percam de vista o verbo, a palavra. Onde quer que ele esteja, vê, ou ela esteja, vê aí plenamente, isso plenamente se cumpre neste tempo. Quando eu disser, o ímpio certamente morrerá, e tu não o advertires, o avisares, nem lhe falares, para que o ímpio se aperceba do seu caminho mau, do seu mau caminho, para que viva, o ímpio morrerá pela sua maldade, mas o seu sangue será demandado pedido de tua mão. Isso é Ezequiel 3:18. E a dos selos, que também nós citamos. Porém, vejam, nós damos graças a Deus que temos visto o cumprimento e estamos vendo o cumprimento daquilo que foi falado, profetizado, e que nós façamos parte desse programa e que possamos estar vendo essa ordem à medida que vai se cumprindo. Porque não vai se dizer exatamente sim tudo exatamente, para que, diz o irmão William, não imitem falar tudo, para que não imitem nem causar estorvo, tropeço, porque o irmão Branham diz, eu posso falar algo e eu guardo isso no meu coração e o diabo não fala nada, mas às vezes eu falo algo, digo algo e eu vejo como é que o diabo vai se adiantando, se me adianta, e quando eu chego ele já fez algo e atrapalha. É por isso que todo conhecimento que vamos obtendo, a pessoa reserva, guarda isso no coração e não dá a conhecer ao público, nem ficar escrevendo pelas redes sociais de uma forma aberta que todos os veem, tal coisa. A pessoa guarda isso no seu coração porque isso é para você. Aquele que vai se encarregar das fátuas e dos 144 mil dos perdidos é o instrumento que Deus tem. Você se encarrega de você. Encarregue-se de você e da sua vida e de prepará-la. E que isso, e em torno de toda essa fé, ao redor de toda essa fé, é onde você vai obter essa promessa de receber o corpo eterno e glorificado. E essa promessa de ver aos que vão vir,
que vão estar no nosso meio. Aí tem uma parte também que tem uma ordem. Porque vejam, na pregação e no chamamento, ou no chamado, tudo isso vai entrelaçar-se, ou se entrelaçando com a ressurreição e a ordem da ressurreição. E vai se estar vendo aí essa glória de Deus manifestada, a qual glória que, como foi vista pelo irmão Branham, cada escolhido é o único que vai ver. Só o escolhido vai ver. Se verá uma coisa normal, mas o escolhido, com esse avivamento que ele tem por dentro, vai estar vendo tudo isso. Não disse foi Eliseu ou foi Elias que disse para o servo: abre os olhos. E quando ele olhou, eita, tinha carros ou carruagens de fogo em toda a montanha, cobertos, ou coberta, carro de fogo em toda a montanha. Eu espero que Deus brevemente abra a vocês os olhos, para que possam ver com seus olhos espirituais a glória de Deus, a esse nível que foi aberto para esse servo. E que possam ver muito mais além do que estão vendo agora, na palavra, na mensagem, e o vejam já nessa dimensão. E vejam que mais são aqueles que estão conosco que estão contra nós, porque isso aqui está cheio de carros e gente a cavalo e anjos cuidando o tempo todo, em cada atividade, em cada lugar onde nós vamos. Ele está no meio do seu povo e os seus exércitos também. Não diz aí? Gabriel diz, nas mudanças de Pérsia, diz: ninguém me ajudou a não ser Miguel, vosso príncipe. Mas tem um capítulo sozinho para Miguel, quando ele diz: naquele dia se levantará Miguel. Ai, ai, ai. Tem um Isaías aí na escritura de Apocalipse. Aí 3 deles aí. O segundo está em Apocalipse 11, versículo 15. No final, na verdade, o segundo ai. O terceiro ai vem brevemente. Ou seja, que já quando isso esteja já em pleno cumprimento, sempre nas mudanças de dispensação, aí estão esses 2 arcanjos. Apocalipse 11, versículo. Vejam, tudo isto acontece justamente antes de começar, de iniciar a grande tribulação. Porque diz, quando já os matam, diz, mas depois de 3 dias e meio entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus e levantaram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre aqueles que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi aqui, sobe aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. Vê a mesma coisa que aconteceu com Jesus quando uma nuvem os cobriu. E os seus inimigos viram. Naquela hora houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade foi derrubada. Pelo terremoto morreram em número 7.000 homens, e os outros atemorizavam-se e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou. Eis aqui o terceiro ai vem brevemente. Esse foi o segundo ai. E olhem o que aconteceu lá. Ou aí, como será o terceiro ai? Sim, esse deve ser. Vamos deixar. Tudo isso se estará cumprindo, e a parte que cabe, nos pertence a nós, nos cabe, nos toca, é a parte mais importante. O milagre maior, mais grande, que milagre algum pode acontecer nesta terra. E é isto que está acontecendo agora. Isto aqui é o maior, o mais grandioso, o mais glorioso.
maior milagre. O maior milagre. Viva este tempo, aproveite esse tempo. Isso não vai se repetir, não vai ser repetido este tempo, porque tem apenas uma fé de rápido, só tem uma fé de rápido. Isso não volta a acontecer, jamais isso volta a acontecer. E aproveitem o tempo ao máximo, porque já depois será mais difícil estar assim com esse companheirismo que temos uns com os outros. Vai ser mais incômodo tratar de ir para as reuniões e todas essas coisas, porque mesmo que vocês vejam tudo isso que vai estar acontecendo, depois disso vão tentar eliminar isso ou eliminá-lo, e tem que estar consciente de todas essas coisas, porque a pessoa poder ver todo o programa e dizer, mas como é que eles não podem ver? Se isso aqui é para a bênção de todos. Mas lembre-se que você é quem tem a percepção profética. Você é quem tem essa visão. Mas como você a tem, poderá entender o porquê, o motivo de tudo isso que está acontecendo e todo esse aperto, essa perseguição que vai vir à igreja. Porque o inimigo não deseja que os filhos de Deus tomem posse novamente deste planeta Terra, do universo, e o qual ele lhes pertence, o universo, mas a ele se lhe escapou, e ele pensou que ele o tinha, escapou dele, e ele não sabe onde está, e já o título, vejam, ao estar sendo dado aos possuidores dessa herança, então teria que eliminar a todos. Porque vejam, a mesma coisa que aconteceu no tempo de Moisés e no tempo de Jesus, ele tentará fazê-lo novamente, fazer isso. E isso já, então ele já se volta, se vira para os 144 mil e na grande tribulação os mata. Vê que sempre ele consegue o seu objetivo, mas desta vez não vai dar esse golpe, senão que o dá já se cumprem nos 144 mil isso, porque a igreja Deus a leva. Aí eu falei algo de Apocalipse 12, a igreja Deus a leva. E então ele se vira para os 144 mil. E as fátuas que também serão matadas ou mortas. Mas virá outro genocídio, o holocausto virá novamente. Bom, o importante é que nós estamos do lado do Senhor, do lado desse novo programa. Novo programa que já existia, porque Deus já sabia, desde antes da fundação do mundo, que havia que colocar esse programa, porque Moisés o quebrou, o rompeu. O que ele já tinha e vê que neste programa estava todos os elementos para que tudo se cumprisse. Tudinho estava aí. Por isso ele dizia, eu estou assim, tanto trabalho que tem, eu estou desse jeito. Ele falava assim, mas ele sabia que ele tinha que partir. E deixou tudo bem ordenado, programado. Tudo bem, tal como ele era, bem detalhista. Ele era muito detalhista. Mesmo nos escritos dele, você pode ver como ele mesmo se corrigia, fazia a sua correção e colocava, quando Deus lhe ia dando mais luz, colocava embaixo. Ele fazia, taxava assim, riscava e colocava embaixo o que era, como Deus também foi lhe dando mais luz. E já ele viu que tinha um programa no qual e nele ele estaria deixando o povo em boas mãos nesse programa. Pois ele já vinha preparando, ele já vinha mostrando para o povo
aquele que ficaria com o povo. E continua sendo o próprio, ele mesmo. Porque Deus estava em todos os mensageiros, continua sendo ele mesmo. E no último, pois, todos os mensageiros estariam no último. E aí é onde, nessa mudança de dispensação, aí é onde, vejam, estão esses dois poderosos arcanjos a favor da igreja para fazer essa mudança do reino dos gentios, o qual o diabo dará sua última azada, seu último golpe, e se diz assim, azada, vamos dizer assim, se é um parraraco, ele faz assim, né? Se é como que ele é, se é uma serpente, foi uma rabada, se for uma serpente, seu último movimento para tentar não soltar este reino que não pertence a ele, pertence a nós, nos pertence, ao povo que talvez ele viu e disse, esse aqui não estão prontos para, não pode ser esse, ou não pode ser isso, estes não, jamais esses. Vejam como o irmão Branham relata, conta aí, isso já é uma outra parte, mas como o diabo lhe diz, mas tu tens uma vida intachável, e tu tens tudo isso, uma vida sem erro, né, impecável, tu tens tudo isso, e como é que vai ser possível que esse que tu diz que serve, e que é um curador e tudo, e olha tudo o que tem, o que ele te fez, ele joga a culpa, ele é o acusador, coloca a culpa. E assim podem vir pensamentos até vocês. Não é possível, eu com tantas coisas, como é que eu vou ser um desses escolhidos? Lembre-se que isso é o diabo. E você pode muito mais do que isso. Você pode combater isso. E muito mais. Ele vai apontar para você, mostrar para você tudo ruim, tudo mal, e tirará tudo isso para fora, o que é mal. E você diz, isso não é meu, não é meu. Isso não é meu, isso foi jogado lá, isso não é meu. Poderá falar tudo que ele possa dizer, falar, mostrar. Não, que tu não podes, porque tu eras assim, assado, assim. Ele não sabe, ele não conhece essa etapa que entrou, porque foi silêncio em silêncio. Ele não conhece nada disso que está acontecendo. E como que não faz nada, ele vai se encontrar com um exército, mas espera um pouquinho. Ele vai dar, tem uma parte que ele diz, vai dar um choque de voltagens de 10.000 volts, um choque de 10.000 volts ele vai encontrar. E ele tirava a escritura, colocava a escritura aí na festa das trombetas, em algum lugar ele falava isso. Se tocarem um desses meus pequeninos, é tocar na menina dos olhos de Deus. De modo que vocês são o povo pelo qual ele veio lhes preparar com essas etapas para levá-los daqui, para depois voltar e estar governando este planeta Terra por 1000 anos. Mas para isso nós temos que nos preparar, e para isso essas etapas, essa ordem que tem no cumprimento da terceira etapa, nós temos que segui-la. Não podemos pular essa ordem, não podemos pular essas instruções, não podemos passar etapas pulando por essas etapas, temos que ir no compasso, no ritmo. Quando os soldados vão marchando, vão aí no ritmo, no passo. Saca um pedacinho para ver que vai cair para trás. Aqueles que vão tropeçar, vai um monte caindo logo atrás. Assim que continuemos marchando no passo, no compasso, atrás da arca, a palavra que vamos bem, vamos direito. Vamos rumo em direção para a terra prometida do novo corpo. E já vamos por trigonometria, já estamos em trigonometria. Creio que já passamos pela álgebra, já vamos por um conhecimento, no conhecimento que não tiveram, em todas as eras não tiveram esse conhecimento, um conhecimento que só é entendido, compreendido, recebido, crido pelos escolhidos de Deus. Assim que
até conheceremos como somos conhecidos. Conheceremos até mesmo como somos chamados. Lá foi a senhorita Jesus lá. E tudo isso foi o que o irmão Branham, ali ele buscou isso, procurou isso. Ele estava buscando algo. Olha, mas esse algo era uma coisa muito importante, esse algo. Tu te lembras do nome que tu buscavas, procuravas? Por que ele estava procurando esse nome? Hã? Estava... É uma receita, e essa receita é o conteúdo dessa receita. É o que esse doutor está assinando, a receita. Essa é a parte importante, o conteúdo, porque são os 7 trovões. Mas vejam, se há uma receita, se tem uma receita, já que Pito tocou nisso da receita, se tem uma receita, pega aí, tem que buscar algo aí. Se tem uma receita, pois é porque tem um conteúdo, e esse conteúdo é o que está sendo dado a conhecer para que tire toda doença física, toda doença física saia, tanto estando nestes corpos, como a cura completa do novo corpo. Isso contém, essa receita contém isso. Mas vejam como, quando ele deu, ele viu aí, ele olhou tudo isso, e foi dito, foi falado, tu te lembras, ou seja, que o anjo, isso conta, porque isso estava lá embaixo, busque, eu li essa parte que estava lá embaixo. O anjo desce, porque onde ele diz, tu te lembras do nome que tu procuravas? Olha, ele lhe disse, ele falou, ele viu tudo isso. Tem um ministério obrando aí, trabalhando aí. Foi no final? Eu te encontrarei lá. Exatamente assim. Agora, quando ele já vai com esse, vamos falar assim, essa pista, uma pista, porque a pista, ele deu essa pista, lhe dá a pista aí, e ele diz, vamos ver, vamos ver. E depois saiu um homem. Eu não entendo isso. E eu disse, eu não entendo isso lá dentro. E preste atenção, ele é sempre escritural. Ele disse, não disse o Senhor, quando ores não sejas como os hipócritas. Ele é sempre escritural. Lembre-se dessa parte onde ele diz, ele vai daqui para lá, buscando as escrituras, lendo, buscando, procurando. E assim ele sempre me dizia, me falava, veja o que eu passo de escritura em escritura, vou passando, vou lendo do irmão Branham, vou para cá, vou para lá. Vê, o povo já estava aí, se acostumando com isso, a como iria ser essa etapa. Já estava acostumando o povo a isso. Não era algo para a gente se estranhar, mas ele não podia falar isso. De como ia ser o cumprimento de dar a conhecer os trovões, a fé de rapto, iam levantar-se muitos fazendo a mesma coisa. E um ou outro está fazendo isso, mas também eles têm que cumprir escrituras. Ou escritura.
E às vezes eu falava muito mais, ele ia muito mais do que ele pregava. Eu falava 1h30, 2 horas e eu disse, olha, ele não vai passar. E ele falava meia hora. E eu 1h30, 2 horas aí falando. Depois, olhem, quando aconteceu isso do assovio, eu falava, dizia, colocar o assovio, e eu baixava e falava, me calavam e aumentava o volume. E ele falou, não, que não tirem o assovio, pelo contrário, bem melhor, que quando tu te pares em algum momento, subam o aumento do assovio, e quando fores falar, desçam o volume um pouquinho. Aumente o volume, desça o volume. Porque o assovio era para esse que estava falando aí. Era na quarta etapa, era na pedra angular, é na etapa onde esse assovio delicado e suave, e ele disse para lá, disse lá em Elias, sai. Onde estava? Onde é que Deus estava? No assovio delicado. Era no assovio delicado. E já Deus mostrando para o povo onde durante o assovio delicado, suave, era que Deus iria estar falando a terceira etapa, na visão da carpa da tenda, na minha pessoa. Amém, Senhor. Portanto, ele já vinha preparando o povo. Vejam, ele passava e tirava-se o assovio. O assovio não soava quando ele estava falando. E às vezes tem lugares onde o que foi que aconteceu que não colocaram o assovio para ti? Foi em um lugar e ele... O que foi que aconteceu? Não, sempre põe o assovio para ti quando tu estiveres falando. Já estava mostrando isso para o povo. Mas ele não podia falar isso abertamente. Imagina isso, se eles podiam até fazer mal a esse instrumento antes do tempo. O zelo, o ciúme religioso era assim. E sempre o zelo religioso, o ciúme religioso. Isso é terrível, a inveja religiosa. O que foi que aconteceu aqui? Apertei o botão. Tem aqui. Essa é a vantagem. Está aqui. Obrigado, desculpe que eu cliquei aí sem querer. Diz ele. Ele é sempre escritural. Ele disse, não disse o Senhor, quando ores não seja como os hipócritas. Eles agrada fazer espetáculo público, gostam de fazer espetáculo público. Nunca haverá um espetáculo público, porque a glória e a honra sempre será, é e será de Deus. Aí não haverá ninguém que se glorifique, que se glorie. Amém. E disse, entra na tua câmara, entra na tua recâmara, e quando faças isso, fecha a porta. Depois ora teu pai que vem em segredo, e ele que vem em segredo te recompensará publicamente em público. E ele disse, tu lembras desse nome que tu procuravas naquela vez que tu sonhastes a respeito disso? E eu disse sim, respondi sim. E ele disse, eu te encontrarei lá. E desta vez não será um espetáculo público. E a visão me deixou, me abandonou. Numa outra parte que ele não fala, onde ele não fala. Tu lembras o nome que tu buscavas, procuravas aí? Já se colocam dentro, ou ficam dentro. E, vamos dizer, ele diz, olha, porque lembrem-se que algo ele tem que ter visto. Ele viu alguma coisa para encontrar isso que ele estava buscando. Tu te lembras do nome que tu buscavas, procurava? Se tu estás procurando algo e tu encontras, ou encontras, pois já depois não tem mais que procurar nada, coisa alguma, porque já o encontraste, já o achaste. E se ele entrou aí e achou isso que ele buscava, ele disse, daqui não sairá do meu coração isso que eu vi lá dentro e que ele escutou.
algo foi dito a ele aí. É por isso que o irmão William, numa mensagem que eu disse, olha, o irmão William falou isso assim tão claramente, faz pouco tempo, quando ele falou sobre que a pessoa não escutará talvez o que ele estiver falando, ou esteja falando, que vai abaixar o volume do microfone, e eu digo, ih, olha só isso. E ele falou algo aí, e tudo isso tem a ver com esse ministério que está aí no meio da igreja, obrando, trabalhando, para que tudo isso esteja se cumprindo, e as pessoas olhando o resultado desse que está aí dentro orando. Vejam Deus recompensando publicamente ou em público isso que esses que está aí dentro está fazendo. Entravam com problemas de saúde e saíam curados, sãos. Vocês estão e entraram no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor. E sairemos na sétima dimensão sãos, curados com um novo corpo eterno e glorificado, porque estão escutando isso que esse ministério está falando. Se aí ou lá, fisicamente, nisso que ele viu, saíam curados por aquilo que foi falado para eles, que lhes foi falado, e vocês, por aquilo que está sendo falado para vocês, serão transformados, obterão um corpo eterno e glorificado. Depois aí se verá, então, para os que ficarão como testemunho de que isso que estava acontecendo era a pura verdade. Que Deus estava no meio do seu povo, mas como estava numa forma tão simples, não o viram. Lhes passou por cima em branco. Será de testemunho isso para eles, e não o viram. Ficaram com os tipos ou a tipologia, com as figuras, com as sombras, e não com a realidade. A realidade daquilo que foi representado nesses tipos e figuras. E Deus cumpriu tudo aí na frente deles e não viram, não o viram. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Ver é uma bem-aventurança que todos temos neste tempo final. Bom, a gente poderia continuar falando e falando. É como na semana com os trabalhadores. Durante a semana com os trabalhadores, que a gente para falar algumas diretrizes ou direções, e o que sempre está rondando é o falar a palavra, sempre rondando, e dar assim essas conversas, e tirar do coração e da alma todos esses grandes tesouros que Deus tem reservados para nós. São os tesouros mais valiosos. Quase nada. O título de propriedade é o maior, o mais grandioso que ser humano algum tenha tido neste tempo final. Vejam, lá Adão o teve, mensageiro dispensacional, e não comeu. Jesus o teve. Vejam, quando o pega, o agarra no céu, não come. Diz que o livro é aberto, não para ele, para a igreja noiva. E depois o entrega a um mensageiro dispensacional. E isso não fica aí. Então é esvaziado, é derramado e é dado a conhecer a todos os escolhidos de Deus, e é compartilhado isso que ele veio profetizando durante todo esse tempo, falando dessa mensagem, desse título de propriedade, que esse anjo recebeu, porque ele falou assim, e que é dado a cada escolhido. Claro que sim, tudo isso iria acontecer quando Cristo terminasse sua obra de intercessão, e ele sairia, tomaria o título, pegaria o título, abre no céu e o traz aberto, e o entrega para o homem, tal como ele diz aí, em uma ilha. Estaria em uma ilha, e nessa ilha, que é a ilha do Cordeiro, é onde estaria sendo impartido essa bênção de primogênito, a qual, vejam, ela foi falada
nessa mensagem. Porém, para ser isso, para ter o seu usufruto, tudo isso tem a ver. Eu não tenho aqui para ler-lhes isso, mas todas essas partes têm a ver com a bênção da primogenitura, que é falada, a qual é falada. Porém, tudo isso vem a ser, vamos falar assim, torna-se real e vem se cumprir plenamente ou em plenitude quando então esse título é tomado, pego no céu, é trazido à terra e é falado, é dado a conhecer, falado, pregado para os escolhidos de Deus. Se não for falado e não for pregado, pois fica aí. Agora, se o tomou, o pegou, um mensageiro dispensacional o tomou, que é Adão, que foi Adão, então você é um dispensacional também. Essas são palavras de peso, pesadas. São mensageiros dispensacionais também. Deus não pode entregar o título a um mensageiro de uma era, nem a seres humanos que não pertencem a mensageiro dispensacional. Isso nós não tínhamos falado isso. Dessa forma, desse jeito. Assim que o que o mundo tem neste tempo final são muitos Adões ou Adãos, muitos Jesuses. Tudo é simples. Porque esse é quem tinha guardado alimento para reparti-lo. Onde unicamente tinha alimento era no Egito, que era o único que tinha alimento, o Egito. Hoje estávamos morrendo de fome nessa zona, nessa área. Onde poderíamos conseguir achar alimento? José tem. Onde? Lá em cima, na pedra angular. Lá tem. Vejam, por isso é que quando Benjamim aparece, que são os 144 mil representados em Benjamim, nesse último, quando aparece, aí já José se quebranta, fica quebrantado, mas lembre-se que aí já, nessa parte, ele trabalha só com eles, trata só com eles, e isso vai se repetir ainda estando nestes corpos. Ou seja, aqui tem coisas que vão estar acontecendo, o qual estamos orando para que tudo isso vá se cumprindo, mas será de uma forma tão simples. E que orem por aqueles que também estarão ajudando. E essa parte aí de José, falando com eles, desejamos que seja essa vez, e se não as outras que virão, mas em uma dessas vezes, esse Benjamim, quando chega, e aí já completa ele, aí então lhe dá essa, a ele lhe deu uma porção dupla. Assim que tudo isso é o que vai estar se cumprindo neste tempo em plenitude, plenamente, o qual, vejam, ele tentou também de ir até lá, foi, mas vejam, a ele não lhe foi dito, não vaias, ou não, que não vás. Ele chegou aí, e tudo isso tem um motivo muito grande, muito grandioso, e essa parte já se cumpriu, essa parte, mas ele não chegou na parte culminante ou final, de conclusão, de como é a palavra que o irmão Branham usa, de Elias, a culminação.
finalização, essa segunda culminação ou finalização do ministério de Elias, já aí, isso aí também tem a ver com o povo hebreu. Ela também tem a ver com o povo hebreu, essa parte. Vamos parar, que já tem muito já que tem que ir almoçar. Já vão ser, eita, já são as 4 horas. E já serão reuniões depois que não vai ter limitações nessas atividades, não vai ter limites, senão algumas pausas que vão estar se fazendo, os recessos, mas você vai perceber que, olha como é que a fome que não está batendo, o que é que estará acontecendo? A fome não está batendo. Não é que não desejamos nos alimentar as crianças e as mulheres para manter-nos, onde ele me dizia, tu tens que ter 2 ou 3 que saibam dirigir cânticos, outros que saibam disso aqui, de outra coisa, vários, porque virá um tempo onde já tem que fazer turnos. E assim em todas as áreas. Tito sabe que aqui nós ensinamos para todos, Jorge também, em todas as áreas, vídeos, som, até mesmo na construção, tudo. Todos sabem de tudo aqui. E assim, pois, nós nos ajudamos entre nós, entre todos nós, mas vai chegar um momento, o tempo, onde talvez esse pouquinho de pão, talvez um pouquinho de pão que ele deu aí para Elias, qual foi essa que durou 40 dias? Um bolo. Esse bolo tinha as multivitaminas, extras vitaminas. Lembre-se que tudo isso é a palavra. 5 era. É por isso, 5 vezes maior do que qualquer um deles aí. Depois corrige no escrito, corrige-se isso. Mas vejam como 5 é graça. E aí também está os 5 ministérios aí. Bom, tem tantas coisas que tem aí o que há aí, mas vejam, a palavra falada que representa o bolo, que durou 40 dias e 40 noites pela palavra falada. Que é falada, ele aguentou 40 dias e 40 noites. Não apenas esses 40 dias, porque os 40 dias, 30, 40 dias estaremos no novo corpo. E aí não haverá limites. Comamos ou não comamos, não haverá nenhum problema. Eles vêm e então dizem comeremos. Mas antes disso, que através pela palavra falada, antes disso, você continue se alimentando e seja alimentado. Não vá se expor, não vá ficar jejuando agora. Bom, ele falou isso, agora eu não tenho o que comer. Não vai ficar jejuando. Pelo contrário, é que fortaleça, que essa palavra te fortaleça, que está sendo falada, te fortaleça espiritualmente e fisicamente também. Porque a palavra é que vai rejuvenescendo o que tem, que você, como eu falei há pouco tempo, você tem que crer e fazê-la viva em você. E quando você já vá ou for conhecendo, vamos dizer, falando assim dessa forma, conhecendo assim o trick, ou seja, a manha, isso aqui funciona assim, assado, porque funciona. E isso quando você esteja conhecendo isso mais e mais, já aí nesse tempo dessas atividades religiosas, não haverá limitações para nós. Se tiver que criar comida, se criará comida. Olha, eu não tenho aqui para a família que tem fome. Vamos, cria. Se criar esquilos, foi o que o irmão Brana criou lá, ver comida para se alimentar. Ele teve essas 5 manifestações. É que os 5 agora me perseguem. Olhem, a primeira. Ou não é que ponhamos tal como foi a ordem, né? A primeira, a criação de esquilos. Isso é palavra revelada. E pela palavra falada está sendo criado, falado, todo esse alimento espiritual. Revelações. A criação. Vamos, tem uma que eu quero falar, ela em primeiro lugar, a de Rat Rai,
A de Ratzirai, vejam, dada a ela a salvação de seus filhos. Isso é perdão de pecados. Isso é muito importante. Não disseram para Jesus, mas este vem agora, que tu crês que tu estás agora perdoando o pecado? Quem tu crês que és perdoando o pecado? Mas não se surpreendam, porque neste tempo também é assim. O controle sobre a natureza, por essa tempestade, ou nessa tempestade que ele falou a palavra e a tempestade parou, se deteve. Portanto, também se tem que trazer chuva porque estamos em seca por alguma coisa, se falará e a chuva virá. E se tiver turbulências ou um furacão, alguma coisa desse tipo, também se deterá, se parará isso. E vai para o outro lado, para cá não. Vai para o outro lado, para cá não. E vejam a cura do tumor pela palavra falada, que ela nem sabia que ele estava falando isso para ela. Ela nem conhecia o que estava acontecendo, nem onde o irmão Branham estava. E ela estava até sedada, porque aí iriam operar, ou seja, que ela estava aí, sedada, e quando o médico toca nela, o médico toca, então já não estava. Mas onde está? Que estava, pouquinho tempo estava aqui, já tinha um homem que tinha falado a palavra, e foi embora, sumiu, desapareceu o tumor. E por isso que quando se fala a palavra e se proclama cura para o povo, não importa onde a pessoa esteja, pela palavra falada é tirada toda a doença do povo, tanto espiritual quanto física. E a ressurreição desse peixinho. Mas olhem, na cura da irmã Ratzirai, da irmã Meda, na cura da irmã Meda, foi pela palavra falada. A cura do corpo eterno e glorificado que vamos receber, ou seja, essa cura desse corpo físico será também pela palavra falada. E a ressurreição deste peixinho. Uma na frente, outra para trás, assim, na ordem, sem ordem, mas foram essas 5. Ele deu vida para um peixinho que não tinha nem as tripas por dentro dele, porque ele já estava todo, já tinham saído tudo isso dentro dele, e vejam como isso representa das eras, até mesmo das eras que partiram e já levam tempo, já tem tempo, e os do nosso tempo, os quais pela palavra falada serão ressuscitados. Novamente se falará a palavra e os mortos ouvirão, pois alguém tem que falar a voz do Filho de Deus, e se levantarão. São essas 5 manifestações que foi em parte no irmão Branham, que se verão neste tempo em toda a sua plenitude, serão vistas neste tempo. Mas o importante é o que está acontecendo, é essa da criação desses esquilos, não de coelhos. Isso representa a 7ª era, senão dos esquilos, revelações divinas. E isso é a fé de rapto. Bom, já ele fez 2 bolos. 2 bolos. Quando o fez dormir e o levantou de novo. Foi o anjo. O anjo sempre esteve no meio da igreja e sempre ele é quem esteve dirigindo tudo. Ele dirigiu tudo. Vejam, para o nascimento de Jesus, esteve lá, e depois durante todo o seu ministério também o vemos aí lá no Getsemane, mas também o vemos no Monte da Transfiguração. O vimos no Getsemane, depois o vemos falando com Paulo, depois o vemos nas eras, o vemos nas atividades, reuniões do irmão Branham,
Ele diz em uma mensagem que era o anjo curador, sanador, e está no nosso meio também. Assim que esses dois poderosos arcanjos estão com a igreja hoje neste tempo final, para essa mudança de dispensação, para estabelecer completamente essa dispensação do reino, a qual já, vejam, tinham que estar ministrando, um e o outro tinha que estar ministrando para fazer esse clique aí. E aí agora se vê o bastão sendo dado para o outro. E que parte? Pois vamos colocar no cumprimento, pois quando ele me falava, Benji, vai e fala para o povo, Benji. Vai e fala para o povo. E aí vocês podem ver aí esse entrelaçamento bem mais marcado de uma dispensação que está chegando no seu fim e outra que está iniciando, começando. Lhe deixou esse cetro para esse outro, esse bastão, para que esse último tramo, o trajeto, o levasse, o último levasse, que é o Benjamim também. Vejam, o menor, o mais pequeno, mas é o mais veloz. E não esse que ele fez referência como na casa, que às vezes tenta, não, eu faço isso na casa. Vê, esse último sempre na corrida deixa o melhor por último. Não é que os outros não corram, mas esse último, ele põe para correr, que é que teve toda essa trajetória, a qual trajetória que tem sendo vindo anunciada, desde o Gênesis vem sendo anunciada essa trajetória. Você que já sabe de todas essas etapas do povo hebreu, todas as etapas da igreja noiva também. Ou seja, da igreja do corpo místico de crentes e da igreja noiva deste tempo, sabe todas as etapas. Tem conhecimento do Antigo e do Novo Testamento. E é por isso, ou por causa disso, essas duas pirâmides, que é o que representa ele. As duas pedras angulares unidas, mostrando esse reino do Messias, essa dispensação do reino no seu ministério. E isso corresponde ou cabe a este tempo final. Duas pedras angulares. Dois ministérios, Moisés e Elias. E o Filho do Homem. Ou seja, que quando se viu ou foi visto aos 7 anjos formando a cabeleira, em outro lugar a barba, e esse anjo que era diferente dos outros anjos, quando ele lhe diz, vira para a direita, o que foi visto, o que se viu? Um só um. Tudo estava nesse estava. Aí está o rosto do Senhor. Agora é algo grandioso que nos coube, grande, mas muito grande mesmo. E de uma forma tão simples, no comum, no normal, onde a fome aperta um pouquinho e a gente ri, se regozija, às vezes choramos por causa de situações, mas tudo é no comum, no normal do povo. E procuramos contornar as situações e as coisas. Uma vez ele falou, agora a gente pode contornar as coisas entre nós, entre uns e outros, mas quando vierem os de fora, aí não tem como contornar isso. Como dar uma volta nisso, resolver. Ou seja, tentamos contornar as situações e levar as coisas, suportando. Se tem alguma diferença, seguimos em frente. Esse é o povo que ele escolheu. Portanto, tudo vai estar bem. Assim que continuemos lutando por nossa adoção, a qual é onde nós estamos agora recebendo essa preparação, a qual foi representada nesse momento onde ele esteve lá, onde Jesus esteve na transfiguração, se preparando para essa ida até Jerusalém.
Bom, aí tem tanta coisa que poderíamos continuar falando e dizer o que é adoção. É algo que ontem, eu creio que foi ontem que se falou, ontem, antes de ontem, se falou, porque o saber o que é adoção e ter adoção, e você conhecer isso, o que lhe faz falta é saber o código, né? E já pode fazer o que Jesus fez quando desceu aí. Ninguém podia fazer o que ele fez antes dele descer, de tirar esse espírito, que é tirar esse espírito que tinha lá. Já isso é um homem adotado. Ou seja, que tudo isso será de bênção para a igreja e para o mundo. Como ele diz aí, tem tanta necessidade no mundo, ou seja, que vamos dar essa ajudazinha aí, no fim, antes de irmos, de partirmos, porque vejam toda essa gente que tinha aí nessa fila que o irmão Branham viu aí, era gente, pessoas necessitadas, que tinham necessidade de tantas coisas, gente necessitada, e depois estar esse grupo grande preparado para passar pela grande tribulação. O mundo denominacional brevemente vai conhecer ou conhecerá que já o mistério da segunda vinda do Senhor já foi dado para a igreja, e também conhecerá que já está nos últimos dias, vamos falar assim, para não dizer tempo, na terra, no meio da igreja, e que tem se que agarrar para que deem suas vidas na grande tribulação. E que saibam que isso que o diabo estará movendo, mais abertamente o diabo se estará movendo a humanidade, para a humanidade, que é esse movimento do Concílio Mundial de Igrejas, liderado pelo diabo, estará encarnado no homem de pecado, que não recebam essa marca, para que assim não sejam apagados do livro da vida. Pelo contrário, bem melhor que não recebam esse selo e estejam conscientes de que isso é a maior mentira que o inimigo estará fazendo neste tempo final. Poderá vir como homem de paz, como um homem que o que ele quer é que todos estejam bem. Essa é a maior mentira que ele dirá neste tempo, que ele falará neste tempo, e não cair nessa mentira e nesse engano, porque aí já se vai a dar a conhecer bem mais abertamente o que é esse homem de pecado, o iníquo. Ou seja, que para as virgens fátuas também vem essa etapa onde lhe será revelado para que não recebam essa marca, nem na sua mão, nem na sua testa. Ou seja, não façam a vontade do diabo. E não recebam o ensinamento dele. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde a todos, e que esta semana Deus lhes ajude, lhes cuide, lhes guarde de todo perigo, e nos veremos novamente aqui no fim de semana, e assim estaremos vendo como a obra de Deus, o programa de Deus vai indo se cumprindo na medida que ele vai desenvolvendo no meio da igreja. Vai desenvolvendo no meio da igreja. E lembre-se que tudo sempre será em simplicidade, mas é Deus cumprindo a sua palavra. E essas palavras que ele lhe falou, e o irmão Branham nos falou no livro dos selos, será tão humilde, será tão simples, que aí estará a grandeza, estará aí na simplicidade. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. E muito obrigado por esses momentinhos que Deus nos permite falar, os quais já se transmitirá, se enviará estas palavras para os irmãos, e que também desejamos as bênçãos a todos vocês que estão vendo e escutando neste momento.
Assim que povo de Porto Rico, povo bendito, povo bem-aventurado, povo escolhido de Deus, povo onde a ele lhe agradou colocar esses dois ministérios e levantá-lo no meio desta ilha, a ilha do Cordeiro. Mas é a ilha onde ele fez essa mudança de leão. Ou seja, aqui, em uma ilha, tal como na ilha de Patmos, que João viu, o cordeiro, e o ancião lhe disse, lhe falou, um leão. Foi em uma ilha. Vimos o cordeiro obrar, trabalhar na ilha, e agora estamos vendo o leão obrar, trabalhar numa ilha. A mudança de cordeiro para leão, ele o faz numa ilha. E a ele lhe encantou Porto Rico. Quando veio, diz o irmão Branham que é o que se parece com o Éden, algo assim. Ao Éden, ao paraíso, ou com o paraíso. Imaginem isso. E é que Porto Rico é Porto Rico. Porto Rico é Porto Rico. Porto Rico é Porto Rico. E ele pôs. Aí é onde ele pôs esse grupo, que estaria braço a braço, lado a lado, com tanto é assim que quando apareceu a Maria, teve uma boa relação com ele. E também é o grupo que tem tido e sempre terá uma boa relação com esse filho que nasceu nela. Ou seja, que é o povo que o receberia. E por isso ele diz, mas eu já sabia. Ou eu já vinha suspeitando isso. Já era de se esperar isso. Não foi, isso não me causou estranheza, não me estranhou isso. E esse grupo, se ele disse que ele os queria próximo dele, eu falo a mesma coisa. Eu digo, é o grupo que estará lá em cima, no topo, nessa nova Jerusalém, bem pertinho do trono. Porque se ele os colocou aqui, é porque já tem uma representação lá. Portanto, não podemos achar isso estranho. O lugar que nos cabe, que nos pertence como herança. Lembre-se que temos o título. Tem que reclamar aquilo que é nosso. A parte que nos cabe, nos pertence. Também os da América Latina e do Caribe, a quem também Deus está chamando e juntando. Vejam, no meio dessa obra rápida, e ele nos falou algo, não sei se vocês perceberam isso, por meio, através do telefone, ele falou aí. E parece que quase não se usa telefone, mas olha, falou o telefone e todos os meios. Busquem essa partezinha aí onde ele diz ou fala que se estará difundindo, espalhando tudo aquilo que estará acontecendo aí. O sétimo selo público, ou seja, que veja uma obra rápida, tem rodeado a terra, circundado a terra com este ensinamento que está sendo dado na forma em que Deus já o predestinou, na forma em que ele se agradou fazer. A ele lhe agradou essa forma, esse jeito assim, pois é a forma em que estamos vendo que Deus está cumprindo tudo o que Ele prometeu. Poderá se dizer, mas ele tinha, agora ele tem os meios mais fáceis para... Porém, a Deus lhe agradou a forma, e se continuará essa forma, dessa forma. E
ver abrir os selos, ou uma mensagem. E eu lhes falo uma coisa, lhes digo. É como se esses livros sempre eu tivesse tido esses livros, ou ficado com esses livros. Esse está aqui, esse deve estar aqui, esse deve estar aqui. Mas é Deus quem está, é Ele quem está aí. Mas Ele é quem os conhece, Ele que os fez, pois Ele tem que guiar para que tudo seja achado, encontre a forma e a maneira. Veja, um dia eu ia passar uma sexta-feira, eu não sei se tu te lembras, faz um tempinho já, eu ia passar uma sexta-feira, pode ser como na metade do dia 22, aí, pela metade do ano de 2022. Eu passei e te falei, Júlio, eu não tenho nada, Júlio. Tu te lembras disso? Eu não sei se eu fiquei até chorando aí, eu fiquei um pouco sentimental, porque eu disse, mas eu estava nervoso. Tu te lembras disso? Eu estava nervoso, eu não tenho nada. Foi uma sexta-feira. Mas esse desespero aí, rapaz, eu creio que foi o dia em que mais Deus nos deu. Não ia, eu não tinha nada. O que é que eu falo? O que é que eu digo? Bom, eu disse, eu não passo. Por que eu vou passar? Por que eu vou entrar? E aí é que a pessoa vê, a gente vê que é Ele quem está obrando, trabalhando e continuará obrando, trabalhando. E a glória sempre é dele. E se Deus nos esteve ajudando assim, dessa forma, pois assim vamos continuar assim. Com razão, certamente Ele disse, quando vocês vejam essa forma, esse jeito, saberão que sou eu. Porque continua sendo o eu sou e o eu sou. O eu sou do Antigo Testamento é o mesmo eu sou e o eu sou de hoje. Sempre esteve, está e estará com seu povo. É o mesmo. Ele não vai mudar. Somente uma coisa só troca: o véu, a máscara. Mas aquele que está por trás é o mesmo. Por isso é que não se pode dar as costas para Deus. Quando percebam, se deem conta de a quem lhe deram as costas, isso será algo terrível e triste para essas pessoas. Porém, eles também têm que cumprir escrituras. Nós não lhes demos as costas, pelo contrário, nós o temos recebido no coração. E temos crido aquilo que foi prometido. Temos crido que Deus estaria cumprindo no meio da igreja, na etapa da terceira etapa, onde estaria dando, falando, pregando os selos, onde estaria dando a conhecer os 7 trovões, dando a conhecer aquilo que está escrito por trás do livro dos selos. Vejam, onde na realidade se abre os selos realmente e estaríamos crendo nisso, da forma em que Deus já o tinha predestinado. Temos a carpa, a tenda, já está feita. Tem um povo, tem um ministério. Ele disse a Josué, desde este dia, como foi que ele falou? Começarei a te engrandecer no meio do povo. Para que saibam, qual é a palavra que ele usa? Ou vejam, tal como fui com Moisés, serei contigo. E Deus continuará engrandecendo esse ministério até que o povo hebreu aí vai ver aí e vai dizer essas palavras que tanto conhecemos. Mas este é quem nós estamos esperando. O que é que tu faz lá com eles? Tu és de nós, tu és nosso. Por isso é que ele me dizia assim, por debaixo da... Fala que tu és da tribo de Judá para ele. Quem vai dizer eu que sou da tribo de Judá? Como é que eu vou dizer? Eu pensava, fala tu. E voltava e me dava, fala. Também, tá bem, eu vou dizer agora. Olha, eu sou da tribo de Judá.
Como dizer, já lhe falei. E ele ficava todo contente com isso. Já lhe falei, já lhe disse. Olha, numa forma tão simples, mas aí foi algo tão grandioso, tão grande, porque já aí se tiver algo que teve que ter cumprido aí, se cumpriu aí. Se tivesse algo que ter se cumprido, porque se pronunciou as palavras, eu sou. Eu sou da tribo de Judá, pela qual veio Jesus na sua primeira vinda, da linhagem de Davi. Bom, se continuamos aqui, teríamos que pedir algo para ir dar uma comidinha aí para comer, né? Mas a gente se alegra e se enche de regozijo quando esses vasos recebem a palavra. E onde essa palavra não cai por terra e vai ficando aí, e quando a pessoa olha, vê esses vasos sendo cheios, até que vai chegar nesse momento onde essas palavras vão se cumprir plenamente. Enche uns quantos vasos, Senhor, sacode este mundo, como jamais se fez ou aconteceu nesta terra. Pois você é esse vaso. Um desses vasos é você. Você é um. Quando ele diz uns quantos vasos, você se mencione. Eu sou um desses vasos. Fale assim, eu sou um desses vasos. Que está sendo preenchido, cheio, com a plenitude de Deus. Isso é o que está acontecendo neste tempo final, neste último tempo. Vasos preparados para Deus. Vasos preparados para Deus. Está bonito esse tema. Vasos preparados para Deus. Para a plenitude de Deus em nós. Que Deus abençoe, Deus nos guarde e bom apetite espiritual e físico também. E que Deus os cuide, os guarde no caminho de todo perigo até vossos lares. E a todos os que também estão em outros países também. Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. E a Miguel, ao missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus o abençoe também grandiosamente. E a sua esposa Ruth, e a sua família, e todos os irmãos lá que vão sair por esses dias aos seus países, que Deus os abençoe e também cheguem bem. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.